E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse é o Marco 10. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A pausada da FIFA finalmente acabou. Dia 15/10 chegou Vasco e Fortaleza, Fortaleza e Vasco, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá chegando no final. Reta final de Campeonato Brasileiro. Faltam, com esse jogo do Fortaleza, apenas 11 jogos para o Vasco terminar a sua trajetória aqui no Brasileirão 2025. E a gente vai ter um confronto mega importante, um confronto com um representante da zona da degola, desesperado, como Vitória na última rodada também estava, jogando em casa, jogando a sua vida com o apoio da torcida. E o Vasco se preparou nesse período da data FIFA, e nós tivemos, para não dizer que a gente não teve assunto aqui, a presença do Paulo Henrique, né? Paulo Henrique, que é desfalque para esse jogo do Fortaleza. O Vasco informou que não tem como repatriar o Paulo Henrique para essa partida. A gente vai falar muito desse jogo mais tarde, 9h30 da noite, lá em Fortaleza. Vamos falar dos acontecimentos da recuperação judicial. Tem notícias fresquinhas para vocês. E também, quem diria, especulações para 2026. Parece que o Vasco já está de olho no mercado para o ano que vem. Antes de tudo, quero agradecer a todo mundo que cola aqui no Marco 10. Deixa seu like, sua curtida, o seu joinha, impulsiona a live para outros vascaínos e outros amigos. Você também pode compartilhar, você também pode deixar seu comentário e, caso queira, deixar o seu... Calma aí. A sua doação aqui no LivePix, no QR Code, além do botão do hype, né? O botão do hype ajuda bastante. Você pode se tornar membro do canal, vale menos do que uma coquinha gelada de 200 ml. Não estou nem falando de 300 e pouco, não. 200 ml. Você também pode se tornar membro aqui do Ouvido Vasco e, claro, apertar o botão do hype. Muito obrigado a todo mundo que está chegando ao canal. Cara, Paulo Henrique se valorizou pra caramba ontem, né? Já estava valorizado na presença dele ali nos 20, 25 minutos contra a Coreia do Sul, mas ontem, apesar da derrota da seleção brasileira, a famosa seleção canalinha, Paulo Henrique marcou gol, jogou bem, assim, não tem o que falar. A competição, claro que é difícil, mas não tem vaga definida para a Copa do Mundo, e o Paulo Henrique deu um bom cartão de visitas, 2 jogos, 1 gol e uma baita participação no jogo, apesar da derrota, não tem o que dizer. Acho que o Ancelotti ficou satisfeito, deve chamá-lo para as próximas convocações, inclusive tem amistoso em novembro, tá? Em novembro tem data FIFA também, na reta finalíssima do Brasileirão, então vamos acompanhar. E o próprio staff do Paulo Henrique comentou que parece que já teve alguns olhares estrangeiros, no sentido de clubes lá de fora querendo dar um papo com eles. É claro que o Paulo Henrique tem contrato até dezembro de 2027, uma peça muito importante no Vasco da Gama, mas vamos acompanhar, vamos ficar de olho. Paulo Henrique já tem 29 anos, então existe talvez por parte dele uma vontade de experimentar um outro mercado, mercado internacional. Vamos acompanhar, mas assim, infelizmente para a gente, essa ida do Paulo Henrique para a seleção brasileira significa que ele não pode jogar contra o Fortaleza. Estava lá no Japão, do outro lado do mundo, jogou 90 minutos a partida toda, e jogou na terça-feira, né? Terça-feira de manhã lá. E aí o Vasco percebeu que não ia poder contar, ia ser um desgaste muito grande do jogador, e chegaria hoje em Fortaleza, no final da tarde, 6 horas da tarde, para o jogo 9h30 da noite. Então, praticamente impossível do Paulo Henrique jogar. Ele vai ficar descansado, pausado, para o confronto com o Fluminense segunda-feira que vem. A gente também destaca o Vasco para esse confronto do Fortaleza, um tabu estranhíssimo, que o Vasco não vence o Fortaleza lá desde 2003. São 8 jogos desde dessa fatídica vitória em 2003, gol de Marcelinho Carioca pelo Brasileirão, com 4 empates e 4 derrotas. Então, assim, o jogo com Fortaleza nunca foi fácil lá. A gente tem esse tabu para quebrar. E é um Vasco diferente, não apenas pela ausência do Paulo Henrique. Pumita
vem para a lateral direita, Piton se estabelece na lateral esquerda, Carlos Cuesta e Robert Renan novamente formam a zaga, vamos dizer, predileta da torcida e de Fernando Diniz, o meio-campo com dois volantes mais pegadores, Hugo Moura e Barros. Agora, o ataque, que a gente tem a grande mudança. O aniversariante do dia, Pablo Verratti, o Pirata, faz 37 anos nesse dia 15/10, ganhou um banquinho de presente. Muita gente pediu o Verratti no banco, achando que ele estava complicado, quebrando bola. Tudo leva a crer que Verratti começará a partida no banco de reservas e o Vasco vai para o ataque com Andrés Gomes, numa das pontas, na outra, Nuno Moreira, e centralizado, Ryan. Né? Então, teremos um ataque diferente, com Coutinho municiando esse ataque. Vamos acompanhar, vamos ver se confirma a informação por parte do Fortaleza. A expectativa é que Moisés, jogador que estava afastado um tempinho, volte a ser relacionado, mas nada muito diferente do time que o Martim Palermo tem mandado a campo. O Fortaleza, repito aqui, que venceu o Juventude na Bacia das Almas no último jogo, lá em Caxias do Sul, vem por tudo ou nada, está na zona de rebaixamento e pensa sim em escapar nessa reta final. O jogo é 21h30, a gente vai acompanhar tudo com vocês. Falando de Vasco da Gama fora do campo, as especulações, sim, parece que a Admar Lopes está já trabalhando, pensando em 2026, um calendário diferente de 2026, o que explica talvez o interesse de novos nomes no elenco do Vasco. Já se falou em Luciano do São Paulo, que trabalhou com Fernando Diniz no Fluminense e no próprio Tricolor Paulista, e agora 2 nomes especulados: Renan Lodge, lateral, que já passou pela seleção brasileira, e Elinho. Elinho já tinha sido especulado no passado, aquele meio-campo armador do Bragantino, que estava no México. Vamos acompanhar, porque assim, é óbvio que a gente não descarta, né, as especulações, mas são nomes muito cotados no mercado. Se o Vasco conseguir trazer Renan Lodge e Elinho, serão nomes, vamos dizer, que outros clubes também estão de olho. Não sei se vai rolar um leilão. Quando chegar no término do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter maior noção. Esses jogadores estão sob contrato, então acredito que nenhum anúncio referente à saída deles vai ser comunicado agora, com iminência. Então vamos aguardar e acompanhar. Com certeza são nomes que, vamos dizer, especialmente o Renan Lodge, que vem mal fisicamente, mas tem capacidade, tem talento, e o Elinho, sim, seria um cara ali para dar mais qualidade no meio-campo. Acredito que possa ser uma ótima contratação para a gente. Vamos ver como é que o Vasco trata esse extra-campo. Falando em extra-campo, não poderíamos deixar de falar da recuperação judicial e do financiamento da Crefisa. A gente comentou que a Crefisa ofereceu 80 milhões para o Vasco da Gama, sob a condição de garantia de 10% da cota da Vasco SAF. Né? O Vasco levou à juíza esse pedido de financiamento DIP porque não tem condições de arcar com as despesas correntes do futebol nos próximos meses. Tem mais despesas do que rendimentos entrando, palavras do Vasco e do administrador judicial, aquele agente externo indicado pela juíza da 4ª Vara Empresarial, Caroline Rossi. E agora, tanto o administrador judicial quanto o Ministério Público, depois da Assembleia de Credores, concordaram, deram aval, deram anuência para que o Vasco pudesse pegar esse financiamento de 80 milhões. Então, assim, tendo posicionamento positivo, tanto do administrador judicial como do Ministério Público, tudo leva a crer que a juíza Caroline Rossi, da 4ª Vara Empresarial, também concordará com o empréstimo com financiamento de 80 milhões. Lembrando que o Vasco tem previsão para pagamento de dívidas imediatas e até o dia 26/10. Então, a gente está falando de 10 dias aí para conseguir liberar esse financiamento e pagar questões, dívidas pendentes e correntes do futebol e da Vasco SAF. Outro ponto importante é que até o momento, nos pareceres de Ministério Público e administrador judicial, não há menção de passar pelo Conselho Deliberativo do Vasco a aprovação desse financiamento,
um dos pedidos da oposição política ao grupo do Pedrinho. Vamos acompanhar se vamos ter alguma objeção, algum recurso em relação a isso. Ainda não está definido, mas tudo leva a crer que a juíza dê a canetada nas próximas horas. A gente acompanha tudo aqui com vocês no Mar com 10 no Ouvido ao Vasco. Tá certo, meu povo? Olha só, hoje tem Vasco, então se preparem, vamos acompanhar, vamos ter aquela expectativa de um jogo bom dos nossos perninhas de Diniz e novidades, qualquer coisa a gente vai chegando aqui no Mar com 10, deixa aquele joinha, aquela curtida, se inscreva no canal, é muito importante. Se puder apertar o botão de hype, agradeço muito. E tem o QR Code aqui para aquela doação esperta para quem gosta do conteúdo e manda nos comentários o que você achou das notícias do Vascão. Tá certo? Muito obrigado pelo carinho, tamo junto. Vitória Vascão, bora por mais 3 pontos. Valeu!